Olá, alunos! Seja bem-vindo à nossa videoaula de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai aprender os conceitos de Estado, território e sociedade. Bons estudos! Os conceitos de sociedade, povo, nação, estado e país são muito importantes para a geografia. Entende-se como sociedade um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo e de acordo com certas regras. A palavra povo significa um grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Por tradições, entende-se como um determinado hábito ou costume transmitido de uma geração para outra. As palavras nação, estado e país simbolizam praticamente a mesma coisa, ou seja, um povo com território, governo e leis próprias. Sociedade e povo. Pode-se referir ao mesmo agrupamento, por exemplo, povo ou sociedade brasileira. Uma sociedade sem as regras em comum não existe. O que existe aí é um ajuntamento de pessoas em constante conflito. Um povo não precisa ter um território próprio. Um exemplo que vemos é o povo curdo. Nação, estado e país. A palavra estado, no seu sentido puro e simples, é diferente de um estado nacional. Um estado é a divisão territorial de um país. Em alguns países, um estado recebe o nome de províncias, cantões ou departamentos. Por outro lado, o Estado Nacional representa uma nação, um país. O Estado faz parte do Estado Nacional. A origem dos Estados e a sociedade sem Estado. Um Estado é formado pela divisão social e pela defesa de seu território. Uma das causas da formação do Estado é a existência de classes sociais. Os primeiros funcionários estatais geralmente são os próprios governantes e os seus soldados. Na sociedade sem Estado, não existe a divisão entre ricos e pobres. O Estado e suas funções. Devemos distinguir o conceito de Estado Nacional e de governo. Um Estado Nacional é o conjunto de instituições que formam a organização político-administrativa de um povo ou de uma nação. O Estado Nacional é formado pelas Forças Armadas, por escolas públicas, postos de saúde, policiamento, tribunais, hospitais públicos e prisões. Por outro lado, o governo é a cúpula, a parte dominante do Estado. Mesmo sendo quem comanda, é somente uma parte do Estado. Território e fronteiras. O território é o espaço do país, no qual o Estado exerce o seu poder. Por outro lado, as fronteiras são linhas divisórias que marcam os limites da soberania de cada Estado. Neste mapa, é possível observar o território brasileiro. É possível observar também as fronteiras do território brasileiro.
Formação do Estado e território no Brasil. No ano de 1500, não havia um povo, uma sociedade, uma nação brasileira, com cultura, território e instituições próprias. Existia apenas um espaço físico, habitado por inúmeras sociedades indígenas, cada uma com o seu território. Não existia o Brasil que conhecemos. O Brasil, portanto, foi uma construção na qual os colonizadores se apropriaram de áreas expulsando, escravizando ou exterminando os indígenas que as ocupavam. Naquele período, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Em 1822, o Brasil já estava dividido em províncias. Essa construção do país durou vários séculos e teve dois aspectos principais: a formação territorial e a criação de uma sociedade. A formação territorial é a ocupação da terra e a delimitação de suas fronteiras. A criação de uma sociedade se dá com a cultura e instituições próprias. Povos que ajudaram a formar a nação brasileira. Dentre os inúmeros povos que formaram a nação brasileira, destacam-se os indígenas, que já eram nativos do território brasileiro, os europeus, que vieram para colonizar este território, e os africanos, trazidos à força para trabalhar de maneira escrava. Dos europeus se destacam principalmente os portugueses. O princípio do uti possidetis. A palavra uti possidetis vem do latim e significa como possui, continuará a possuir. É uma solução diplomática que conferia a um Estado o direito de se apropriar de um novo território com base na ocupação, na posse efetiva da área, e não em títulos anteriores. A expansão do território brasileiro ocorreu por causa dos deslocamentos de portugueses ou brasileiros para novas áreas. Houve a implantação de habitação e atividades econômicas nessas novas regiões. O uti possidetis. E as terras indígenas? As posses indígenas nunca foram levadas em consideração. O colonizador não via o indígena como sendo um ser humano de pleno direito, mas sim como um empecilho a ser removido, domesticado ou disciplinado para o trabalho. Primeiro o Estado e depois a sociedade. No período do Brasil colônia, Portugal cria por aqui as instituições estatais e a sociedade, para então atender aos objetivos da metrópole. Até então, não havia uma identidade nacional e nem traços comuns na sociedade brasileira. Essa identidade nacional se consolida apenas no século XX. Por outro lado, em Portugal, que era a metrópole brasileira, foi criada primeiro a sociedade e depois o Estado. Este Estado foi gerado pelas contradições e lutas da sociedade. Os indígenas e a construção do Brasil. Os povos indígenas são de grande importância na construção da sociedade e da identidade brasileira. Eles possuem uma língua própria. Palavras como arara, bangu, caipira, canoa, capim e carioca
são de origem indígena e são muito utilizadas no nosso vocabulário atual. Também possuem costumes únicos, como o fato de tomar banho todos os dias e alguns hábitos alimentares baseados em muitas frutas, sementes e raízes. Os indígenas também foram responsáveis pela criação de rotas de ocupação e de povoamento, como é o caso do Caminho de Peabiru, que é uma rota criada pelos indígenas sul-americanos desde muito antes do descobrimento pelos europeus. Essa rota ligava o litoral ao interior do continente. Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Até uma próxima oportunidade. Se gostou, clica no like. Pode se inscrever também para receber novas atualizações do canal. E até a próxima. Tchau!